Vamos começar a nossa aula de língua portuguesa de hoje? Então, gente, a gente inicia sempre com o quê? Com as anotações. Então, pega aí tua caneta, teu lápis e também aquele caderno que você já tem aí cheio de anotações. Não é isso? Bom, nós vamos deixar de papo e vamos saber qual é o tema da aula de língua portuguesa de hoje? Vamos lá? Então, gente, é a nossa 27ª aula e o tema de hoje é esse: expressões denotativas e conotativas. É isso aí. Nós vamos saber um pouquinho quais são essas expressões, como são colocadas nas frases e o melhor, como é que você aí de casa consegue saber onde é a denotação e onde é a conotação aplicada em cada frase ou em textos. Bom, o objetivo de aprendizagem é reconhecer a função do sentido conotativo e denotativo empregados em frases de uso do cotidiano e também em diferentes tipos de textos. É isso mesmo, quando a gente fala em expressões, a gente utiliza diferentes meios para encontrar a conotação e a denotação. Então pode ser numa música, pode ser num poema, pode ser em frases que nós utilizamos no cotidiano e muitas vezes nem imaginamos que nós estamos empregando aí uma parte da língua portuguesa muito, mas muito essencial, porque a gente sabe que quando a gente está estudando gramática, a gente precisa saber os usos e a gente faz uso disso todos os dias. Bom, agora você em casa deve estar se perguntando o que seriam essas expressões? Vamos saber a partir de agora? Então, se liga aí e começa a fazer as tuas anotações, certo? Bom, gente, conotação e denotação. Colocando aí num sentido geral, são manifestações da linguagem, lógico, aí ó, a língua portuguesa, que estão relacionadas com os significados das palavras ou expressões. E essas expressões estão sempre em quê? No enunciado. Então, quando você lembrar de conotação e de denotação, você vai sempre associar a isso aí, a manifestação de linguagem. Tá? E a gente vai sempre ter um referencial e muito utilizado também por nós, tanto em língua portuguesa quanto em qualquer outro idioma, que é o dicionário. E eu vou dizer daqui a pouquinho por que essa ferramenta tem tanto a ver com a nossa aula de hoje, conotação e denotação. Certo? Bom, agora vamos saber um pouquinho o que cada um representa dentro da gramática da língua portuguesa, certo? Gente, quando a gente fala em denotação, a gente precisa saber o que é. E aí a gente tem, ó, denotação é o sentido literal, sentido verdadeiro, real da palavra, tá? E quando ela é utilizada, a gente sabe que sempre em interpretações, tá? E a denotação, ela tem um sentido objetivo, um sentido preciso. Ela não utiliza de vários outros meios para conseguir colocar aí o significado. Então, é o sentido real daquilo que você está falando, daquela expressão, ou daquela frase, ou também daquela palavra. Então, quando você lembrar em denotação, você vai lembrar sempre, é o sentido real. Se é uma bola, eu estou falando sobre uma bola e não sobre outra coisa que signifique também a mesma palavra, certo? Então, vai memorizando aí a questão de denotação. Uma dica para você sempre ter em mãos denotação e conotação e saber quando empregar cada uma ou quando está escrito cada uma, é você lembrar do dicionário. Lembra que eu falei agora há pouco que a gente vai precisar sempre lembrar dessa ferramenta? É isso mesmo. Denotação lembra de dicionário, certo? E aí eu vou dizer daqui a pouquinho o porquê desse dicionário. Vê só. Ainda sobre conotação, temos aqui 2 pontos e bem importantes para vocês saberem aí em casa. A denotação compreende o sentido dos dicionários. Olha o dicionário aí, gente. Ou seja, é aquele sentido direto, é o sentido original da palavra ou da frase que você procura. E assim, a intenção de uma enunciação denotativa é o quê? É de emitir a mensagem ao receptor, de modo que não haja nenhuma outra interpretação.
há apenas uma única interpretação, um único significado para aquela palavra, certo? Por isso aí o uso do dicionário, você vai ligar sempre de dicionário, D aí, ó, denotação, dicionário, e vai lembrar sempre, as palavras que estão dentro do dicionário, elas têm uma interpretação, então você vai sempre ligar, e só denotação que terá uma única interpretação, um único significado, certinho? Bom, vamos continuar. Agora, gente, os exemplos de denotação. Você aí de casa, onde é que você pode encontrar os exemplos de denotação? Então, vê só, vocês podem encontrar, gente, em notícias e também em reportagens, tá? Também nós temos as bulas de remédio, é isso mesmo. Quando você pegar qualquer tipo de remédio que você der uma olhadinha na bula, então eu costumo muito olhar, ler aquilo direitinho, então você aí de casa faz esse reconhecimento das bulas de remédio, que nós temos ali um exemplo de denotação. Temos também, gente, manuais de instruções. Então, dentro de alguma caixa, de algum eletrônico ou eletrodoméstico, sempre vem aí o manual de instrução. Então, você poderá também ter como exemplo isso aí. E também em textos científicos. E o que seriam os textos científicos? São aqueles textos elaborados por pessoas que estão fazendo alguma dissertação, ou que estão fazendo algum mestrado, ou que estão em alguma graduação, ou que estão pesquisando sobre algo. Então, a gente chama isso aí de texto científico, é o texto de pesquisa. Então, nota que aí a gente tem vários caminhos para encontrarmos denotação. Então, não existe só um meio, não existe só uma palavra. Então, quando a gente vê uma reportagem, por exemplo, ou quando a gente lê, a gente nota que ali eu tenho um tipo de denotação, ou seja, eu tenho palavras que têm um significado único, certo? Bom, denotação, exemplos, agora vamos conferir mais um pouquinho. Gente, e a conotação? Se a gente ligou sempre a denotação ao dicionário, a esse uso dessa palavra com um único significado, ela não tem outra interpretação, a conotação vem para fazer o quê? O contrário. A conotação, ela é o uso do sentido figurado, é o uso de metáforas, é aquela declaração que você quer falar algo, mas coloca aí uma brincadeira, um jogo, para dar aquele sentido mais engraçado, mas na verdade você está querendo dizer outra coisa. Então, quem é que não faz isso no dia a dia? Quando ela é utilizada, gente? Ela é utilizada de maneira proporcional à interpretação. Então, vê só, se você fala uma coisa, ela não tem um único sentido real ali, não. Ela tem um sentido ali, ó, figurado, é um sentido que a gente fala, mas que tem várias interpretações. Então, por isso que é bom você ficar ligado nessa diferença entre conotação e a denotação. Na conotação eu vou ter vários significados, vários tipos de interpretações dentro daquele texto ou dentro daquela frase em que eu estou lendo ou em que eu estou falando, certo? Então, ó, não é igual o que aparece no dicionário, por exemplo, com uma única interpretação, mas também, quando você fizer uso do dicionário, você vai ter essas partezinhas aí de várias outras interpretações, de vários outros significados. E aí você vai ver que dentro do dicionário você terá também a parte de conotação. É quando aquela palavra usa sentido figurado. E aí a gente vai ver durante a aula alguns exemplos disso aí, que nós utilizamos e que você aí de casa, quando vê o primeiro exemplo, você vai logo tomar para si alguma frase que você já ouviu ou até uma frase que você já falou ou fala todos os dias e nem percebe que você está falando, certo? Agora, conotação está aí, sentido figurado. Denotação, sentido real, aquele que não tem outra interpretação. Bola é bola e pronto, certo? Agora, gente, falando sobre conotação, a gente tem aí mais algumas coisas a falar. Gente, ela ocorre com o uso aí de figuras de linguagem e também desses vícios de linguagem.
Lembra que na última aula nós vimos figuras de linguagem, então a gente tem uma bagagem enorme quanto às figuras de linguagem que a gente pode inserir no nosso dia a dia. Então você aí em casa, você pode recorrer agora à aula anterior, às suas anotações anteriores sobre figura de linguagem. E aí, o que é que diz essas figuras de linguagem? Como é que eu posso empregar dentro aí desse conteúdo chamado de conotação? Certo? Bom, e também amplia o sentido. Ela mostra que a palavra não tem apenas uma única função. Ela pode ter várias funções dependendo do contexto em que ela está inserida. Então, a conotação, ela dá esse leque de possibilidades de interpretações das palavras. Então, esse uso que vocês têm aí das palavras ou das expressões, elas são muito mais comuns do que até a gente imagina, tá? Porque a gente usa e muito. Talvez a gente use mais o sentido figurado, ou seja, mais a conotação no nosso dia a dia do que até a denotação, ok? Agora, vamos saber mais um pouco sobre a conotação com o uso de quê? De exemplos. A gente sabe que para entender melhor, a gente precisa saber onde é que estão esse tipo de material, ou seja, onde é que estão empregados as conotações. Então, dentro dos textos literários, como poemas, as crônicas, novelas, a gente tem também letra de música, tá? Também faz parte aí do uso de conotação, então é muito interessante você procurar sempre dentro de textos literários que você vai encontrar muita coisa. Também em mensagens publicitárias, então a gente encontra muito isso e se você já viu e já fez as suas anotações sobre a nossa aula, sobre publicidade, sobre campanha publicitária, você pode notar esse jogo aí, essa brincadeira que eles fazem também com as palavras. Então, muito utilizado aí em mensagens publicitárias, também nas charges e tirinhas. Porque onde tem humor, a conotação está lá, tá, gente? Então, nas tirinhas, nas charges, nesse uso de humor, nesse uso figurado, nesse uso das metáforas, é ali que a gente consegue captar, consegue saber onde é que está a conotação. E também histórias em quadrinhos. Então, para você aí de casa que gosta de histórias em quadrinhos, então, ó, maravilha, sua pesquisa vai ser maravilhosa. Então, você poderá buscar as histórias em quadrinhos em que há esse uso aí de conotação. E eu posso afirmar para vocês, todo esse material, todos esses exemplos, vocês têm aí muito próximo de vocês. É só acessar aí a internet e no Google que vocês acham todos esses exemplos e mais um pouco. Então, não fica só parado com o que a gente passa. Então, vai sempre procurando. Aproveita aí o tema, gente, para ir sempre procurando mais, para acrescentar no que você já tem aqui na nossa aula. Agora, a gente pode ver em textos literários, podemos ver em mensagens publicitárias, também nas charges e nas tirinhas, também em histórias em quadrinhos. Aí a gente vem com a pergunta, e nas frases? Como é que a gente pode saber onde está esse uso de conotação e de denotação? Vamos saber como é que a gente coloca cada uma. E, gente, pode acreditar, a mesma palavra pode significar várias coisas, então vai depender do contexto em que ela está inserida. E é isso que a gente vai ver nos exemplos aplicados em frases. É esse uso dessas palavras que vocês verão e aí vocês vão ter a certeza de como vocês terão essa diferenciação entre a frase conotativa ou a expressão conotativa e a expressão denotativa, certo? Bom, mas agora vamos dar uma olhadinha aqui nesse trecho aqui do dicionário. Separei essa palavrinha aqui, cachorro, gente, para a gente entender um pouco sobre esse uso aí das palavras e saber que dentro do dicionário a gente pode encontrar vários significados para as palavras. Então aí a gente tem, ó, substantivo masculino, é a primeira dica, cão novo, qualquer cão, cria da loba, ou seja, da leoa e de outros animais parecidos com o cão. E aí a gente vem na construção.
Essa palavra é inserida como? Como peça saliente de madeira ou pedra para a sustentação da cimalha ou sacada, tá? Também chamada de modilhão. Agora, o sentido figurado, é isso aí que eu quero chegar. Palavra cachorro também significa aí no sentido figurado, homem desaforado, de mau caráter ou mau gênio, indivíduo desprezível, canalha, enfim. A gente tem aí vários adjetivos, tá? Que representam aí a palavra cachorro no sentido figurado. Também temos outro significado no sentido figurado da palavra. Também pode ser criança muito levada, menino traquinas. Vamos conferir a continuação? Continuação diz, no sentido aí militar. Pode ser também, ó, escora de navio em estaleiro, peça maciça de madeira que sustenta o peso do navio na calha do estaleiro. Enfim, gente, também, ó, quinto grupo que no jogo do bicho corresponde ao número 5. Pode observar que a gente tem várias formas de empregar a mesma palavra e com vários sentidos. Então, no dicionário você terá todas as duas formas para você apresentar a palavra cachorro, certo? Bom, só que o foco aí maior foi colocar o sentido figurado, então a gente pode ver até no anterior, sentido figurado aí, ó, a gente tem vários significados para essa palavra, que aí a gente pode ver como o uso da conotação. E lá em cima, quando ele diz cão novo, qualquer cão, no sentido mesmo do animal, a gente coloca isso aí também na denotação, que é o sentido real. Cachorro, sentido real, animal, certo? Então, você aí que tem um dicionário, você faz essa busca. Procura, pega qualquer palavra que você acha aí interessante e procura ver quais são essas possibilidades de traduções ou essas possibilidades de significados que elas podem te oferecer. E aí você vai encontrar o sentido figurado da palavra, certo? Agora, gente, frases que empregam tanto a conotação quanto a denotação. Então, eu falei para vocês que a gente tem esse uso e a gente usa sempre de várias formas no nosso dia a dia e a gente nem percebe. Então, colocando aí a palavra cachorro, que foi a palavra procurada agora há pouco pelo dicionário. A gente tem aí, ó, o cachorro da vizinha fugiu essa manhã. Gente, cachorro aí no sentido denotativo, sentido real, é o animal, tá? Então, o animal fugiu. Agora, vê no sentido conotativo, sentido figurado. Aquele homem é um cachorro. Vê, o ser humano não pode ser um animal. Então, está dando a ideia de quê? De outro adjetivo, de outro significado, usando a palavra cachorro. Então, entenderam aí esse uso que a gente faz no nosso dia a dia, que é colocar uma palavra dentro de uma frase ou de uma expressão e que ela tem outro sentido ao invés do sentido real. Certo? E aí de casa, já deu para ter uma suavizada? Depois que a gente emprega com exemplos, fica bem mais fácil a gente saber. Agora, será que temos mais? Vê só. Quando a gente diz, depois de jogar bola, nós comemos um churrasco. Jogar bola. Então, jogar bola no sentido real, de ir lá jogar futebol, jogar bola. Agora, conotação, como é que essa frase fica? Ele comeu bola na prova de matemática. Aí a gente pergunta, gente, tem como alguém comer bola? Não, não tem. Então a gente vem aí com uma expressão com um sentido figurado, um uso metafórico, tá? Então não é que ele comeu bola, é que ele se deu mal, não foi tão bem na prova de matemática. Ele achou que seria fácil, talvez não estudou e se deu mal. Então, pode ver que a expressão jogar bola, o uso aí da palavra bola, é o sentido real de jogar o futebol, jogar a bola, como a gente mesmo fala. Só que comer bola não é a mesma coisa que você pegar uma bola e ingerir. É exatamente você se dar mal. Então, conotação é isso, é sentido figurado. É você falar uma palavra, mas com outro sentido, para dar até aquele jogo engraçado ou jogar aquela metáfora ou dar aquela alfinetada em alguém que você queira falar naquele momento. Certinho? Bom, gente, agora,
agora que nós vimos conotação, denotação e que já foi colocado em frases, chega o momento também da gente praticar. Lógico, você aí de casa com certeza quer saber se você realmente compreendeu o que foi passado na aula de hoje. E eu aqui também quero saber. Mas não esquece, toda vez que tem atividade, compartilha com teu professor, certo? Vamos a ela? Gente, 3 alternativas de acordo com conotação e denotação, só uma que não está correta, tá? Então, a letra A, ela diz assim: a conotação é utilizada principalmente na linguagem poética e na literatura. Então, foca aí, ó. Mas pode ser encontrada em gêneros textuais do cotidiano, como letras de música, anúncios publicitários, entre outros. A letra B, uma palavra ou expressão é usada no sentido denotativo para representar diferentes significados. Então, foca aí no que está em negrito, dependendo do contexto da enunciação. E na letra C, os textos não literários devem preferir a denotação, pois essa tem como finalidade informar o receptor da mensagem de maneira clara e objetiva, livre de ambiguidades e metáforas. Então, qual das 3 seria a errada, de acordo com o conceito que a gente tem sobre conotação e denotação? Então, a dica é, sempre ao fazer a leitura, você vai observar essas partes que eu coloquei com letras aí mais escuras, o chamado negrito. Então, vai analisando, olha aí as tuas anotações e vê. Tem uma que não está falando a verdade, tem uma que não está correta. Então, você aí de casa vai observar direitinho, vai fazer a leitura e vai marcar qual opção que está falando a verdade, qual a opção que está, qual a opção que não está falando a verdade, tá, gente? 2 aí são verdadeiras, uma é a falsa. Será que vocês já descobriram? Vamos saber a resposta? Bom, agora ó, chegou o momento de verificar para ver se você aí em casa conseguiu marcar a resposta certa de acordo com o conceito. Vamos lá? Bom, a errada, gente, é a letra B. Então, a letra A está correta, a conotação é a linguagem poética, que tanto pode estar inserida na literatura, tá? Em músicas, anúncios, enfim. E a letra C também está correta, tá? O texto não literário não pode devem preferir, a denotação. A letra B é a errada, que diz que as frases denotativas podem ter diferentes significados. E não pode. Denotativa é sentido único, sentido real. Então, quem colocou letra B? Certo. E quem colocou a outra alternativa não tem problema. Vai refletir um pouquinho e vai entender a partir de agora. Certo? Bom, gente, quando a gente chega no final da aula, a gente tem sempre o quê? A nossa reflexão. Então, eu deixo para vocês a reflexão de hoje e quero que vocês façam uso dela sempre no dia a dia. Vamos saber um pouquinho dela? Então, ela diz o seguinte, ó: estudem para transformar o mundo em um lugar ideal para que todos vivam em paz. O futuro depende de vocês. Então, é você aí de casa, é você jovem, é você criança, é você adolescente, que vai nos proporcionar e vai proporcionar a todos um futuro melhor. Então, como é que a gente pode ter esse futuro melhor? É o único caminho, gente. Educação, é estudar. É você nunca parar. É difícil? É. A gente está enfrentando um momento mais difícil? Podemos dizer sim, mas a gente está passando. A vacina já chegou, graças a Deus. A maioria estão se vacinando e você aí de casa, prepare-se se você ainda não se vacinou. Vai vacinar se você já chegou à sua idade. Fala para os teus colegas, movimenta esse povo para que 2022 nós estejamos todos em sala de aula presencialmente. Certo, amores? Então, beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!